como nós já falamos, a gente vai falar hoje sobre o sistema respiratório. O sistema respiratório ele é constituído pelas chamadas vias respiratórias. As vias respiratórias elas são constituídas pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. As vias respiratórias nada mais são do que canais por onde o ar vai passar. Chegando, é claro, até os alvéolos pulmonares, é onde vai acontecer a hematose, que é a troca gasosa. Além disso, o sistema respiratório ele é formado por dois pulmões, um pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele apresenta 3 lobos. Se você observar bem aqui no desenho, tá? Aqui você vai ter um lobo, o lobo do meio e aqui mais um. O pulmão esquerdo, ele apresenta somente 2 lobos. Lembrando que nós estamos vendo aqui a imagem frontal, né, de uma pessoa como se a gente estivesse vendo ela de frente. Então, as vias respiratórias, primeira parte dela são as fossas nasais. São 2 cavidades paralelas, então a gente vai ter 2 cavidades paralelas por onde o ar vai entrar. Qual é a importância da fossa nasal? A fossa nasal ela apresenta uma suma importância porque ela vai fazer a filtração. Se você reparar, as fossas nasais são repletas de pelos e cílios que servem para reter e filtrar o ar, além de aquecer e umidificar o ar. Como é que ela aquece? Ela aquece porque toda a região do nariz é rica em vasos sanguíneos e toda essa região é rica em muco. Como é que eu sei que ela é rica em vasos sanguíneos? Uma pessoa tomou um murro na meio do nariz, a primeira coisa que faz é o quê? Sangrar. Por quê? Qualquer porrada que você der, uma caída que você bateu o nariz, uma bolada bem dada, pode romper um vaso sanguíneo e isso pode fazer sair o sangue. Por quê? Porque é um local riquíssimo em vasos sanguíneos. E para que aquecer esse ar? O aquecimento desse ar facilita a troca gasosa lá no pulmão. Então, fossa nasal, filtração, aquecimento, umidificação. Faringe é o canal comum entre o sistema digestivo e o sistema respiratório. Isso nós vimos nas aulas de sistema digestório, tá? Por quê? Na faringe, a faringe ela vai ter uma estrutura chamada de epiglote. Essa epiglote ela tem a função de evitar que o alimento venha a parar nas vias respiratórias. Ela é constituída de uma estrutura cartilaginosa, tecido muscular, tá? E tecido nervoso, que controla a passagem do alimento, não deixando ele passar para a via respiratória. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, olha só. As fossas nasais, elas são formadas, na verdade, por duas aberturas, que aqui você vai ter onde você vai ter os chamados cornetos nasais. O ar, ele entra por aqui, circula dentro da cavidade, onde ele vai ser aquecido, umidificado e filtrado ao longo de toda a estrutura, graças aos pelos e os cílios, tá? Que retém as partículas de poeira. Nossa estrutura nasal, olha só, ela é repleta dessas curvas, desses seios nasais, por onde o ar ele vai circular. Então, toda essa estrutura frontal do nosso rosto aqui é formada por uma estrutura oca, por onde o ar entra e ele vai ser aquecido e umidificado. Aqui nós conseguimos ver ó, o seio nasal, tá vendo? Isso daqui é uma radiografia de uma pessoa que está com uma sinusite, que é uma infecção desse seio nasal. Se você olhar aqui, ó, tá vendo que está esbranquiçento aqui? Porque a radiação no raio-x não, ela ficou retida. Mostra que está repleta de muco. E esse lado aqui está sadio. A infecção só está de um lado desse rosto. Tá? A faringe, como eu já disse, é a cavidade comum tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. A faringe, ela vai estar comunicando aqui ó, o sistema respiratório com o sistema digestório, a boca. E quando a gente vai engolir, deglutir um alimento, essa estrutura que é a epiglote, ela fecha aqui, não permitindo que o alimento venha em direção à traqueia, tá? Em direção à laringe e posteriormente à traqueia. A laringe, por sua vez, e a faringe é delimitada pela epiglote. Aqui você tem a epiglote, como eu já tinha falado com você anteriormente. Na laringe, nós temos a epiglote e, por último, aqui as pregas vocais. O que são as pregas vocais?
As pregas vocais, ou mais popularmente conhecidas como cordas vocais, nada mais são do que pregas de tecido cartilaginoso, tecido conjuntivo denso. E além desse tecido conjuntivo, ela vai ter músculos que vão conseguir regular a tensão dessas cordas. Com isso, a gente consegue oscilar a frequência da nossa voz e também consegue oscilar a passagem de ar. E a vibração é que vai gerar esses sons que saem da nossa boca, tá? Então, se você pegar aqui, ó, mostrando aqui, ó, o processo, as cordas vocais, tá? Quando a gente inspira, ela abre completamente, e quando a gente vai falar, ela fecha e ela vai controlando a tensão para que ao ar passar pelas essas cordas vocais, ela vibre gerando o som. Então, olha só esse daqui, ó. Vou mostrar esse vídeo aqui. A pessoa inspirando e a pessoa emitindo o som. Ao emitir o som, a corda vocal ela se fecha, e ao se fechar, se você reparar bem, ó, a pessoa está criando um som. E nesse criar o som, o que vai acontecendo? A vibração da corda vai gerando o som que a gente escuta quando a gente fala. Esse vídeo aqui também mostra. Vou baixar o som aqui, por favor. Ó. Quando a gente inspira, esse ar ele vai entrar pela narina, cavidade nasal, boca e tudo mais, passa pela laringe, ó, abre, desce pela traqueia aqui, ó. Ao sair, o ar retorna por aqui e faz vibrar a corda vocal. Ao vibrar as cordas vocais, a gente emite o som, tá? Então, depois que o ar passou, como a gente falou, pela traqueia, ó, ó, o ar entrou, cavidade nasal, boca, faringe, laringe. Assim que ele sair da laringe, ele entra num canal chamado de traqueia. A traqueia, ela é formada por uma série de anéis, que é esse pedaço aqui, ó, nosso, tá? Aqui nós temos a traqueia. A traqueia, ela não é um duto que se fecha. Como nós já tínhamos falado na aula de sistema digestório anteriormente, o esôfago, ele é um duto colabado que o alimento ele vai passar por ele tem que se dilatar, o duto tem que se dilatar, levando esse alimento através do peristaltismo até o estômago. No caso da traqueia, a traqueia não é colabada, ela é extremamente, ela tem que estar aberta, porque é o ar que vai passar ali. Quem mantém essa traqueia aberta? Anéis de cartilagem ao longo de toda a estrutura. Então, se você observar aqui, ó, ao longo de toda a estrutura da traqueia, brônquios, ela vai ter anéis de cartilagem que vão permitir toda a passagem do ar. Toda a estrutura da traqueia é revestida internamente por um epitélio ciliado. Esses cílios, eles estão continuamente batendo de baixo para cima, de dentro para fora, levando qualquer partícula que possa vir a ter passado pela cavidade nasal. A cavidade nasal vai filtrar, mas a traqueia também filtra. Tá? Então, passou algum muco, passou alguma partícula, fica presa nesse muco, produzido pelas glândulas caliciformes, e o epitélio ciliado vai levando gradativamente as impurezas para fora. Tá? Quando é uma partícula mais densa ou a quantidade de muco foi mais produzida, o nosso organismo sente uma vontade de tossir. Ao tossir, você ajuda, através dos músculos intercostais, a expelir o muco com as partículas de poeira para fora do seu corpo. Aqui mostra o epitélio ciliado, então as partículas de poeira vão ficar aderidas nessas estruturas, e à medida que essas estruturas vão se movimentando, elas vão se movimentando sempre de baixo para cima, levando esse muco para fora do seu corpo. Tá? Continuando, assim que a gente sai das traqueias, essa traqueia ramifica em duas estruturas que são chamadas de brônquios, ou árvore brônquica, tá? E ramifica-se ainda mais em bronquíolos. Os brônquios e os bronquíolos são estruturas já pulmonares, por onde o ar vai ser levado até os pulmões,
E os bronquíolos vão terminar aonde? Nos alvéolos pulmonares, que é o local onde vai acontecer realmente a troca gasosa. Os alvéolos pulmonares, eles são órgãos, os pulmões, perdão, são órgãos esponjosos de aproximadamente 20 centímetros, tá, de comprimento. Eles são envoltos por uma membrana chamada de pleura. Essa membrana ela é uma dupla cavidade. Tá? A pleura ela tem uma membrana externa, uma membrana interna, e no meio ela tem um líquido, que é o líquido pleural. Tá? Então, para que isso? Para que o pulmão possa deslizar. Então, ele infla e esvazia sem sofrer atrito entre as duas cavidades, porque ele é repleto de um líquido entre as duas. Esses pulmões estão alojados na caixa torácica, que é essa estrutura nossa aqui, e a parte que limita a parte inferior é um músculo chamado de diafragma, que a gente vai explicar ele mais à frente, quando a gente for da biofísica do pulmão. Cada bronquíolo ele abre numa caixa chamada de alvéolos pulmonares. Parece um cachinho de uva. Tá? Ele parece muito um cachinho de uva. Aqui, ó. Então, esses alvéolos pulmonares, eles permitem a troca gasosa. O sangue, quando a gente falou de sistema circulatório, o sangue venoso, ele vai vir riquíssimo em CO2. Tá? Riquíssimo em CO2. Lembra que o CO2 ele vai estar ligado à hemoglobina, formando a chamada carboxhemoglobina, perdão, a carbohemoglobina. Então, o que vai acontecer? Quando essa carbohemoglobina e o CO2 dissolvido no sangue chegar no alvéolo pulmonar, a quantidade de CO2 no vaso é extremamente maior do que no alvéolo. Então, ele vai sair do vaso sanguíneo e cair no alvéolo pulmonar. O inverso também acontece. O alvéolo vai estar riquíssimo em oxigênio. Então, o oxigênio vai sair de dentro do alvéolo, vai atravessar a parede do vaso sanguíneo, cair no vaso sanguíneo e vai se ligar à hemoglobina, formando a chamada oxihemoglobina. E vai ser levado aí pelo sistema circulatório, como nós já falamos na aula anterior. A troca gasosa ocorre no nível dos alvéolos pulmonares. Então, sempre, aonde que vai acontecer a troca gasosa? No alvéolo pulmonar. Como é o nome desse processo? Hematose. CO2 jogado para o alvéolo pulmonar, oxigênio jogado para o vaso sanguíneo. Sempre assim. Então, mostrando aqui, ó, como eu já falei, o sangue rico em CO2 é liberado para dentro do alvéolo pulmonar, enquanto que o alvéolo pulmonar, como está rico em oxigênio, leva o O2 para dentro do vaso sanguíneo. Então, você converte um sangue venoso em sangue arterial, um sangue rico em CO2, e agora ele vai se tornar um sangue riquíssimo em oxigênio. Como o pulmão funciona? Tá? Bom, o pulmão ele vai funcionar da seguinte forma. Deixa eu diminuir o som aqui. Nós temos aqui a chamada biofísica da respiração. Como que acontece isso? Se você observar, quando o ar ele vai entrar aqui pela cavidade nasal, que a gente já falou, ó, faringe, laringe, traqueia, para chegar nos pulmões. Beleza, ele entra por livre e espontânea vontade? Não. Ele é inspirado. Como que ele vai ser inspirado? Aqui na base do pulmão, nós temos um músculo chamado de diafragma. Além do músculo diafragma, nós temos músculos entre as costelas, chamados de músculos intercostais. Tanto o diafragma quanto os músculos intercostais, durante a inspiração, eles contraem. E ao contrair, eles vão promover a distensão da caixa torácica. Como a parte aqui, se você observar bem, a parte de baixo do pulmão são formadas por costelas voadoras. Essas costelas, elas dilatam bastante, abrindo bastante, e com isso abre toda a estrutura do pulmão. Quando você puxa isso daqui, você cria uma pressão negativa. Quando você cria essa pressão negativa, o ar é puxado para dentro do pulmão. Quem fez isso? Os músculos intercostais, as costelas e o diafragma. Esses três juntos promovem, então, a dilatação da caixa torácica, logo a dilatação do pulmão, pressão negativa, o ar entra. Olha só, vamos mostrar essa
esse videozinho aqui, assim, animaçãozinha. Olha só. Ó, dilatou, a pressão negativa puxa o ar aqui para dentro, ó. Tá vendo? Durante esse processo aqui, quem que está ajudando? Ó, as costelas, tá? Principalmente as costelas voadoras são as que mais dilatam. E ao relaxar, o que vai acontecer? O ar é expelido. Então, durante a inspiração, ó, o músculo diafragma contrai, o pulmão é puxado para baixo, as costelas dilatam lateralmente, então o pulmão ele vai ser tanto puxado para baixo quanto para o lado. Isso cria uma pressão negativa interna. O ar entra. Quando você relaxa, o pulmão tende a voltar para o seu espaço inicial. Isso aumenta a pressão, uma pressão muito forte, uma pressão positiva. Então, esse ar é jogado para fora durante a expiração. Então, durante a inspiração, dilata, pressão negativa, puxa o ar. Durante a expiração, relaxa os músculos intercostais e também o diafragma. Ó. Quando relaxa, a pressão aumenta e é jogado para fora. Então, novamente mostrando, continuando a animação, quem são realmente os responsáveis por essa dilatação são as costelas, músculos intercostais e o músculo do diafragma. Muito bem. Bom, era isso que a gente tinha para hoje e a gente conversa na nossa próxima aula.